Correção do caderno de atividades. Aí nós temos lá um tipo de sujeito simples, quando apresenta apenas um núcleo. Maria foi à praia. Quando o sujeito tem mais de um núcleo, exemplo, Maria e Roberta foram à praia. Quando o oculto, quando o sujeito não está expresso na oração, mas é possível identificá-lo. Exemplo, fizemos um ótimo trabalho. Indeterminado, quando o sujeito não pode ser identificado. Exemplo, precisa-se de garçons, que é aquele exemplo que tem lá no livro, terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula ou do pronome ser, de indeterminação do sujeito. E quando o verbo vem na terceira pessoa do plural, disseram que a gasolina vai subir novamente. Sujeito inexistente, quando a oração não apresenta sujeito, ou seja, com os verbos impessoais, houve vários debates sobre o assunto, faz meses que não viajam. Né? Número 1. Leia a tira a seguir. Aí na tira, pela expressão de Garfield, o que se pode deduzir? Garfield não muda expressão nos 3 quadrinhos, o que demonstra o pouco interesse do gato pelo que o seu dono está falando. Letra B. Nos 2 primeiros quadrinhos, o que a expressão de John demonstra? John está recordando de passagem da adolescência e parece sentir saudade dessa época. Letra C. Explique o julgamento de Garfield no 3º quadrinho. Embora ache o comportamento adolescente de John maneiro, interessante, Garfield considera patético, constrangedor. Letra D. Identifique em cada quadrinho o sujeito e os núcleos da oração. Depois classifique o sujeito. Primeiro quadrinho, qual é o sujeito? O doutorzinho e eu. Núcleos, doutorzinho, eu. Tipo de sujeito, composto. Por quê? Tem 2 núcleos. Segundo quadrinho, sujeito, agente. Núcleo, gente. Tipo de sujeito, simples, porque apresenta apenas um núcleo. Terceiro quadrinho, sujeito, eu, núcleo, eu, tipo de sujeito, simples, porque também apresenta apenas um núcleo. 2. Assinale as orações em que há indeterminação do sujeito. Aí, dizem que seu tempo já passou, porque o verbo está na terceira pessoa do plural. Quebrar a vidraça da minha casa. Também o verbo na terceira pessoa do plural. 3. Classifique o sujeito do verbo publicar nas frases abaixo, justificando sua resposta. Então, letra A. Após o ocorrido, as revistas publicaram notícias sobre o fato. As revistas, sujeito simples, apresenta apenas um núcleo. Letra B. Após o ocorrido, os jornalistas não ouviram os atletas, depois publicaram o fato com grande estardalhaço. Aí só lembrando do que nós conversamos em sala de aula, nós falamos sobre isso, né? Ou seja, o caso em que o verbo na terceira pessoa vai ser o sujeito oculto. Eu vou identificar o sujeito pela a terminação verbal. Lembrando que aí o sujeito publicaram foi citado numa oração anterior. Então, portanto, nesse caso específico, é o que? Sujeito oculto. Não está expresso na oração, mas foi citado anteriormente, tá? Então, toda vez que eu verificar um verbo na terceira pessoa do plural, para dizer que ele é indeterminado, eu tenho que considerar o contexto, se o sujeito não foi mencionado anteriormente. Letra C. Após o ocorrido, publicaram notícias em todos os meios de comunicação. Aí sim, ó, sujeito indeterminado. Por quê? O verbo está na terceira pessoa do plural e não se pode identificar o sujeito, porque ele não foi mencionado anteriormente. 4. Nas orações a seguir, torne o sujeito indeterminado empregando o verbo na terceira pessoa do singular com o pronome ser. Olha uma atividade boa para cair em prova. Então, ó, acordo mais disposto depois de uma noite tranquila. Acorda-se mais disposto depois de uma noite tranquila. Perdoe ali o D, está de separado do pois, é uma questão de digitação, tá?
Então, letra B. As pessoas necessitam de serviços públicos de qualidade. Necessita-se de serviços públicos de qualidade. A criança acredita em unicórnio. Acreditava-se em unicórnio. Perdão, a criança acreditava. As alunas só falam no fato de George não ter vindo à festa. Só se fala no fato de George não ter vindo à festa. Perdão, só se fala no fato, ou seja, os alunos saíram, né? Então, letra E. Os cidadãos protestam contra a falta de segurança. Protesta-se contra a falta de segurança. Letra F. O vereador lutou pela construção de postos de saúde no bairro. Lutou-se pela construção de postos de saúde no bairro. Então, gente, prestem bem atenção. Os alunos que fizeram esse exercício e tiveram dificuldade, não encontraram solução ou deixaram até mesmo em branco, não tem importância. A gente vai passar de novo, ainda levando em consideração o que eu falei, que é uma questão boa de cair na prova. Tá? Passo de novo para vocês. Então, esperamos que não chova amanhã. Espera-se que não chova amanhã. Agora, tipo de predicado. Verbal. João elaborou um planejamento. Núcleo. Elaborou. Aí só lembrando que a palavra mais importante do predicado é o verbal, é o verbo, como o próprio nome diz. E esse verbo vai expressar uma ação, um fato, ou seja, um acontecimento ou um fenômeno da natureza. Nominal. Márcia estava faminta. Núcleo, faminta. Aí, não vai ser o verbo vai ser apenas um elemento de ligação. Ou seja, nesse caso aí, o predicado, ele vai expressar um estado momentâneo ou um estado permanente, ou até mesmo um estado provisório. Verbo nominal, aí vai ter as duas, dois núcleos, ou seja, duas palavras importantes. Vai ter o verbo e mais o nome. E o verbo de ligação, nesse caso, fica subentendido. Tá? Prosseguindo. Lembre-se, a informação é o predicado. O elemento ao qual a informação se refere é o sujeito. Os predicados podem apresentar basicamente dois tipos de verbos. Verbos que indicam ações, acontecimentos ou processos relacionados ao sujeito. Predicado verbal. Verbos que ligam o sujeito a qualidades ou estados, predicado nominal. Porém, há casos que o predicado apresenta um verbo de ação e acontecimento. E uma característica do sujeito. Nesse caso, é o predicado verbo nominal. A aluna chegou ansiosa à sala. Verbo, chegou, expressação, estado, ansiosa. Tá? A sala é o destino, ou seja, o local onde ela chegou. E aí, nós vamos colocar no nosso caderno de atividade, separado o quê? O sujeito e o predicado. Então, sujeito na letra A, a professora. Predicado, explicou os tipos de predicado. Letra B, sujeito, eu e meu irmão. Predicado, estamos felizes. Lembrando também, dentro das atividades que nós já fizemos em sala de aula, quando eu encontro sujeito, que sobra é predicado. Então, letra C, sujeito, as encomendas. Predicados, chegaram ontem. Aí, se vocês estão atentos, vão perceber que o predicado está na ordem inversa. Letra D, Marina e suas amigas, o sujeito, Marina e suas amigas. Predicados, saíram atrasados para a festa. Letra E, sujeito, aqueles funcionários. Predicados, são bastante dedicados. Considerando as orações apresentadas no exercício anterior, é correto afirmar. Na letra A, o sujeito é simples, pois há apenas um núcleo, professora. Então está correto aí. Vamos marcar só que está correto. Na letra A, o predicado é não. Não. Na letra B, o sujeito é simples, pois há apenas um núcleo. Também está errado. Na letra B, o predicado nominal, correto. Na letra B, o núcleo do predicado é a forma verbal estamos, errado, porque é verbo de ligação. Na letra C, o sujeito é simples, pois há apenas um núcleo, encomendas, correto. Na letra C, o predicado é verbal, correto. Na letra D, o predicado é verbal, errado. Na letra D, há dois núcleos no predicado, saíram e atrasados,
Correto. Na letra E, o núcleo do sujeito é aqueles? Errado. Na letra E, o predicado é nominal? Correto. Então, agora nós vamos reescrever as informações imprecisas, corrigindo. Então, na letra A, o predicado é verbal. Na letra B, o sujeito é composto, pois há dois núcleos, eu e irmão. Na letra B, o núcleo do predicado é felizes. E na letra D, o predicado é verbo nominal. Na letra E, o núcleo do sujeito é funcionários. Agora, número 3. Preencha as lacunas construindo predicados conforme as solicitações entre parênteses. Não precisa ser igual ao que eu coloquei, tá, gente? Qualquer verbo que você colocar, amanhã emprestarei um livro, né? Amanhã pegarei um livro emprestado. Aí não cabe, né? Amanhã lerei um livro. Então, predicado verbal. Maria ficou feliz, Maria ficou chateada, Maria ficou assustada, né? Um monte de possibilidades aí. Letra C, eles estavam cansados, tá? Não é cansados não, tá errado aí. Número 4, em qual desses casos há um predicado verbo nominal, ou seja, que tenha, né, dois núcleos? Explique sua resposta. Então, ó, a segunda, Carlos voltou da viagem cansado. Então, ó, Carlos voltou da viagem cansado, cujo predicado é voltou da viagem cansado, pois há um verbo de ação, voltar, e que apresenta um estado, uma característica do sujeito, cansado. 5. Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para falsas. Em Glória estava feliz, o predicado é verbal? Não, predicado nominal, porque primeiro que eu tenho um verbo de ligação ali. Segundo, tem a palavra feliz, que é predicativo sujeito. Em os alunos resolveram a questão, o predicado é nominal? Não, resolver é um verbo que expressa o quê? Uma ação. Então é falso. Aí o predicado é verbal e não nominal. Mário entrou em casa distraído. Predicado, verbo nominal. Correto. Em Carla assistiu a novela. O predicado é verbal? Correto. Predicado verbal. Então, ali nós vamos reescrever as afirmativas falsas, tornando-as verdadeiras. Então, em Glória estava feliz, predicado nominal. Os alunos resolveram a questão, predicado verbal. Ok?